Na festa de aniversário da minha irmã, eles não apenas me ignoraram. Eles me colocaram ao lado da mesa de presentes, como se eu fosse parte da decoração, como um servo escondido à vista de todos. Minha irmã me olhou diretamente nos olhos e disse que eu não era bem-sucedido o suficiente para me sentar com os convidados importantes. Meus pais não me defenderam. Eles nem sequer olharam para mim. Eu sorri, mas minhas mãos tremiam debaixo da mesa. Uma mensagem de texto, apenas uma, e tudo se o que eles pensavam controlar desmoronou. 30 minutos depois, a música parou, as risadas morreram e os gritos começaram. Eu sou Caio Rocha, e esta é a minha história. Antes de compartilhá-la com você, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários ou me diga de onde você é. Eu adoraria ver até onde minha história pode chegar. Às vezes, saber que alguém lá fora está ouvindo faz toda a diferença. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se minha história te tocar, por favor, considere se inscrever. Cada vez que você faz isso, me lembra que ser silenciado não significa ser esquecido. O sol do fim de tarde se derramava pelas janelas do chão ao teto do meu apartamento no Itaim Bibi, em São Paulo, tingindo tudo de dourado. Minha mesa de trabalho estava coberta com amostras de misturas de algodão reciclado, cânhamo e seda de bambu para a coleção de outono do ateliê Estrela do Norte. O zumbido da máquina de cortar tecido preenchia o silêncio, constante e reconfortante, quase o suficiente para abafar a dor no meu peito. Levantei uma das jaquetas de amostra e passei a mão por dentro, onde a etiqueta costurada dizia: Ateliê Estrela do Norte, para aqueles que se recusam a desaparecer. Pressionei meu polegar sobre ela, como se, ao me agarrar àquelas palavras, eu pudesse me agarrar à versão de mim mesmo que não desaparecia. Eu não sabia então o quanto aquela etiqueta importaria, quão logo eu seria forçado a virá-la para fora como prova. A memória invadiu minha mente antes que eu pudesse afastá-la. A festa de aposentadoria do meu pai. 100 pessoas lotando o salão de festas, brindando a ele, elogiando sua carreira. Ele apresentou Verônica como seu orgulho, seu futuro, a filha que carregava seu legado. Meu nome não foi mencionado uma única vez. Depois, outra noite, a gala, onde minha mãe havia colocado uma pilha de casacos em meus braços e dito: Caio, seja útil. Eu obedeci sem protestar, parado no guarda-volumes, observando-a sorrir radiante enquanto Verônica rodopiava no centro do salão. Eu havia construído um império do zero e, ainda assim, aos olhos deles, eu era o garoto que segurava os casacos. Meu celular vibrou contra a mesa, cortando o ruído da máquina. O nome de Verônica brilhou na tela. Pensei em ignorar, mas algo em mim se recusou. Eu atendi. A voz dela era doce, ensaiada. O tilintar de taças ecoava atrás dela. Restaurante Mirante, nos Jardins. Dia 20, às 19 horas. Não nos envergonhe. Não era um convite. Era uma ordem envolta em uma ameaça. Fiquei em silêncio, apertando o pulmão do telefone com mais força, até que ela acrescentou, quase rindo: Convidados muito importantes estarão lá. Tente se manter discreto. Então a ligação caiu. Fiquei olhando para a tela preta por um longo tempo. As palavras de Verônica não eram novas, apenas mais afiadas, desta vez. Peguei um post-it amarelo, escrevi a hora e o local em letras garrafais e o colei no espelho, acima da minha cômoda. Meu reflexo me encarou. O paletó do terno pendurado ao lado. Alisei as lapelas do colete de carvão que me esperava e peguei o prendedor de gravata de prata que pertencera ao meu avô. Prendi-o cuidadosamente na gravata, uma promessa silenciosa de que desta vez eu não iria para baixar a cabeça. Aquele prendedor me lembraria de onde eu vim e do quão pouco eu tinha a provar.
Sussurrei para mim mesmo, com a mandíbula cerrada contra as palavras. Eu não vou pedir um lugar. Eu mesmo vou medir a mesa. Naquele exato momento, meu celular acendeu novamente. Uma mensagem de Tavares, meu principal negociador. Dossiê Almeida preparado, aguardando instruções. Eu respondi com 4 palavras. Quando for a hora, execute. Então, limpei a marca de dedo na tela, guardei o celular no bolso do colete e expirei. A noite estava arbeida, o restaurante Mirante esperava. A porta giratória de vidro do restaurante me lançou em um mundo de mármore polido e paredes espelhadas. O aroma de vinho branco se misturava com o de rosas, as notas do quarteto de cordas subindo como estática no ar. Para onde quer que eu olhasse, as pessoas brilhavam, lantejoulas capturando a luz, taças tilintando. A cena inteira, um palco, montado para a perfeição. Vi meu reflexo na parede espelhada, terno impecável, o prendedor de gravata, de prata brilhando. Por um momento, parecia que eu pertencia àquele lugar. Mas a verdade me aguardava, logo à frente. Na mesa de recepção, uma mulher com uma prancheta folheava sua lista. Nome? Ela perguntou bruscamente. Caio Rocha, eu disse. Seus olhos percorreram a lista, hesitaram. Então ela apontou para a extremidade oposta do salão. Mesa 17, perto da exposição de presentes. Seu tom era seco, quase como um pedido de desculpas. Segui na direção indicada, passando por grupos de convidados risonhos em seus vestidos de festa, até um canto quase escondido atrás de uma torre de caixas, embrulhadas em papel prateado e amarradas com fitas. A mesa 17 estava sozinha, sua única cadeira virada ligeiramente para longe do palco central. Um cartão com meu nome esperava como um lembrete. Você está do lado de fora. Sentei-me na cadeira, meus nós dos dedos roçando a pilha brilhante de pacotes, e tentei engolir o calor que subia pela minha garganta. Não demorou muito. O perfume de Verônica me atingiu primeiro, forte e floral. Ela entrou, com lábios escarlates, curvados em um sorriso que nunca alcançava seus olhos. Você veio, disse ela, com uma doçura que queimava. Então ela se inclinou, a voz baixando o suficiente para que eu sentisse a ferroada. Esta mesa combina com você. De lado, fora do caminho, como sempre. Ela tocou o cartão de lugar com um dedo de unhas feitas e depois se virou, rindo como se nada tivesse sido dito. Meus pais passaram logo depois, as pérolas da minha mãe brilhando, a gravata do meu pai perfeitamente arrumada. Levantei-me um pouco, esperando ao menos um aceno de cabeça, mas os olhos da minha mãe passaram por mim. Não cause problemas, Caio, disse ela. Meu pai acrescentou, sem olhar. Fique no seu lugar. Eles seguiram em frente antes que eu pudesse responder. Minha mão encontrou o prendedor de gravata no meu peito, pressionando-o como uma ferida. Então Rodrigo Almeida apareceu, com um braço possessivamente em volta de Verônica. Ele estava mais alto do que eu me lembrava, com aquele sorriso presunçoso estampado no rosto. Seus olhos pousaram no discreto broche da Estrela do Norte costurado na minha lapela. Ele riu. Marca independente, hein? Independente, hein? Interessante. Ele se virou para a enorme tela acima do bar, onde o logotipo do patrocinador da noite brilhava em dourado. Grupo Varejista Almeida, orgulhoso patrocinador da noite. O ar me faltou. Aquela não era apenas a festa de Verônica, era o palco dele. Eles não tinham me contado. Claro que não. Levantei-me, movendo-me silenciosamente até o gerente do salão, que estava perto do bar. Quem me colocou na mesa 17? Perguntei, com a voz calma. O homem olhou para sua prancheta e baixou a voz. Sua mãe confirmou o arranjo pessoalmente.
Ele parecia nervoso, quase culpado. As palavras cortaram mais fundo do que o sorriso de Verônica jamais poderia. Não tinha sido o acaso. Não tinha sido nem ela. Foram eles, meus pais. Eles me queriam enterrado atrás de uma montanha de presentes, invisível. Fiquei parado, sentindo o chão inclinar sob meus pés. Uma memória me atingiu. A vez em que minha mãe me entregou as medidas de Verônica. Ajuste o vestido dela, Caio, por favor. Ela precisa dele para amanhã. Eu passei a noite toda acordado para terminá-lo. Ninguém chamou isso de talento. Ninguém disse obrigado. Era apenas esperado. Voltei para a mesa 17, observando por aí o turbilhão de dançarinos e garçons. Meus olhos se fixaram no rádio preto preso ao cinto do gerente. Cada anúncio, cada comando nesta sala passava por aquele dispositivo. Um canal, um transmissor. E quando chegasse a hora, minhas palavras o usariam para chegar a todos os cantos. Meu celular vibrou na mesa. Tavares de novo. Almeida está desesperado. Aquele contrato de 27,5 milhões de reais é a salvação deles. Uma mensagem pode afundá-los. Olhei para os pacotes brilhantes empilhados ao meu lado, todos fitas e brilho, escondendo a verdade de que presentes às vezes são apenas fardos disfarçados. Meus dedos se fecharam em torno do telefone. Eu não estava pronto para apertar enviar. Ainda não, mas em breve, muito em breve. Afastei-me da mesa 17, passando pelos convidados até encontrar o corredor que levava à varanda lateral. O ar lá fora estava mais fresco, trazendo o zumbido fraco do trânsito da cidade abaixo. Peguei meu celular, a tela já brilhando com o relatório de Tavares. Suas palavras eram diretas, sem rodeios. 3/4 da receita positiva no papel, fluxo de caixa negativo na realidade. E o contrato da Estrela do Norte era o tubo de oxigênio do varejo Almeida. Se eu o cortasse, eles sufocariam em semanas. Meus dedos pairaram sobre o teclado e digitei de volta. Pronto para executar quando eu disser. Meu pulso se acalmou. A decisão não era se, era quando. Dentro do salão, as telas se iluminaram com o rosto de Verônica. A voz do mestre de cerimônias cresceu enquanto ele a chamava de o coração da celebração desta noite. Seu tom era reverente. Slides passavam imagens de Verônica distribuindo cobertores, posando em frente a crianças em abrigos, sorrindo como uma salvadora. O público aplaudiu educadamente, com as taças erguidas em admiração. Mas meus olhos captaram algo que os outros não viram. Um logotipo, discretamente, no canto de uma foto. Varejo Almeida. O nome deles sustentava a imagem da. Cada foto, encenada com o patrocínio deles. Eu sabia o suficiente para entender que não era caridade. Era uma troca. Ela ganhava os holofotes. Rodrigo ganhava credibilidade por associação. E meus pais podiam exibir uma filha perfeita como a joia da coroa da família. A percepção ardeu, embora não me surpreendesse. Minha mão deslizou para o bolso e tocou um envelope dobrado. A carta que meu pai havia escrito anos atrás com sua caligrafia rígida. O nome Rocha deve ser preservado a todo custo. Eu aguardei como um caco de vidro pressionado contra minhas costelas por todos esses anos. Lendo-a, agora, era menos um conselho e mais uma ordem para que eu me apagasse em nome do orgulho deles. Perguntei a mim mesmo, em silêncio. Preservado para quem? E a que preço? Voltei para dentro, encostando-me na parede de vidro que dava para a multidão. Verônica passou, seu vestido se arrastando como uma lâmina vermelha pela sala. Ela se inclinou em minha direção, seu perfume forte,
sua voz suave o suficiente para que apenas eu pudesse ouvir. Esta noite não é sobre você, Caio. Ela sorriu, mostrando os dentes. Deixei as palavras assentarem por um momento antes de sussurrar, baixo e firme. Esta noite é sobre eu escolher a mim mesmo. Meus olhos percorreram a sala. Marcos Queiroz estava perto do fundo, seus cabelos grisalhos capturando a luz do lustre enquanto falava com um grupo de investidores locais. Por um breve segundo, seu olhar encontrou o meu. Ele não sorriu, mas fez um aceno de cabeça lento e deliberado. Foi o suficiente. Se o chão tremesse, Marcos seria o peso para equilibrar a balança. Encontrei o gerente do salão novamente. Perguntei em tom baixo. Posso dizer algumas palavras no brinde da minha irmã? Apenas 30 segundos. Ele hesitou, depois assentiu. Teremos um microfone aberto após a pausa da música. Apenas me sinalize. Perfeito. O sistema de som não era seletivo. Quando eu falasse, todos ouviriam. De volta hacia minha mesa, rolei até minha conversa com Tavares. As palavras que eu havia digitado antes, pronto para executar, esperavam acima da caixa de mensagem vazia. Meu polegar pairou sobre a tela, o cursor piscando como um pulso. O momento estava próximo. Uma decisão, e a noite se fragmentaria. O quarteto de cordas passou suavemente para a próxima melodia. A deixa de que o brinde viria em breve. Sentei-me sob o brilho das caixas embrulhadas em prá. O zumbido da conversa subindo e descendo. Meu peito firme como aço. A multidão pensava que estava celebrando. Verônica Rocha, a joia brilhante dos Rocha. Mas quando as taças se erguessem, eu quebraria o vidro. Deixei o cursor piscando no meu celular, meu polegar descansando levemente sobre o botão. Enviar. A música cresceu em seu refrão, os violinos cortando o ar. A voz do mestre de cerimônias soou. Senhoras e senhores, por favor, levantem suas taças para celebrar Verônica Rocha nesta noite especial. O salão se aquietou. 1000 hastes de cristal se ergueram em uníssono. O microfone ligou, o sistema de som zumbindo, esperando. Eu me levantei, empurrando minha cadeira para trás, o som agudo contra o mármore. Algumas cabeças se viraram. Fiz um gesto com a mão. 30 segundos, disse eu, uniformemente, olhando para o mestre de cerimônias. Ele pareceu incerto, mas o gerente do salão fez um aceno. O microfone era meu, os holofotes também, gostassem eles ou não. Comecei com civilidade, minha voz firme. A minha irmã, Verônica. Que esta noite seja tudo o que ela sonhou. Alguns aplausos educados, sorrisos forçados. Mas eu não me sentei. Em vez disso, deixei minha voz cortar, mais afiada. Eu só me pergunto, já passou pela cabeça de vocês por que sou sempre colocado nos cantos? Por que meu nome é rabiscado em mesas escondidas por fitas e caixas de presente? Por que meu lugar nunca é ao seu lado, mas atrás de vocês? O ar ficou parado. As conversas congelaram. Uma onda de desconforto varreu o salão enquanto os convidados olhavam de mim para a família na mesa principal. Os rostos dos meus pais se contraíram. Os lábios de Verônica se afinaram. Rodrigo se mexeu, inquieto. O silêncio era ensurdecedor. Levantei meu celular. A tela brilhava. E como ser deixado de lado não é o suficiente. Aqui está o meu próprio brinde. A Verônica, a Rodrigo e a família que pensa que sou um detalhe secundário. Ao Varejo Almeida, cujo futuro dependia da assinatura da Estrela do Norte. A partir de 1 minuto atrás, esse contrato de 27,5 milhões de reais está cancelado. Efetivo imediatamente. Apertei enviar à vista de todos. A notificação apareceu. Mensagem
Entregue. A reação foi imediata. Sussurros ricochetearam pelo salão. Os convidados correram para seus celulares, as telas se acendendo, enquanto verificavam cotações de ações, e-mails, mensagens. Um rugido de murmúrios cresceu, uma corrente varrendo a sala. O rosto de Rodrigo perdeu a cor. Ele procurou desajeitadamente por seu telefone, gritando nele. Chame o departamento jurídico agora! As unhas de Verônica cravaram na haste de sua taça, rachando-se à superfície. Os lábios da minha mãe se abriram de horror. Caio, pare com isso! Ela sibilou, suas pérolas tremendo em seu pescoço. A mandíbula do meu pai travou. Você está destruindo o nome Rocha. Ele rosnou, sua voz baixa e perigosa. Eu não vacilei. Eu não estou destruindo. Cansei de deixar que ele me destrua. O microfone levou cada palavra, clara e nítida. Eu não gritei. Não precisei. O silêncio da multidão fez cada sílaba ecoar mais alto que um grito. Eu lhes disse a verdade. A Estrela do Norte começou em um apartamento de 12 metros quadrados com uma máquina de costura de segunda mão. Costurei até meus dedos sangrarem. Transformei-a em uma empresa que foi destaque em Nova York pela moda sustentável, uma peça de cada vez. E durante todo esse tempo, vocês disseram que eu não era suficiente. Hoje à noite, não estou pedindo que me vejam. Estou dizendo a vocês quem eu sou. Olhei diretamente para meus pais. Vocês me ensinaram que família significa proteger a imagem dos Rocha. Mas qual imagem, exatamente? Porque a minha nunca foi convidada. Minha voz não tremeu. Hoje à noite, eu cansei de pedir. O salão estava mortalmente silencioso, quebrado apenas pelos toques rápidos dos dedos nos telefones, mensagens voando para as salas de diretoria e investidores. Vi o pânico se espalhar pelo rosto de Rodrigo enquanto ele lia as respostas chegando. Verônica tentou rir, mas o riso se quebrou. Os olhos da minha mãe corriam para os convidados, observando a vergonha inundar seu rosto. Meu pai cerrou os punhos, silencioso agora. E então, movimento. Do outro lado do salão, Marcos Queiroz deu um passo à frente. Desse pé à frente, desculpando-se com seu grupo. Seu passo era calmo, deliberado, os olhos fixos em mim. A multidão se abriu um pouco, instintivamente, abrindo espaço para ele. Agarrei o prendedor de gravata de prata no meu peito, me firmando. Este era o momento. Ou Marcos viraria a sala contra mim, ou ele me ancoraria na tempestade. Eu estava no centro do salão, as taças ainda erguidas, mas esquecidas. A sala presa entre o colapso e a revelação. O prendedor de gravata brilhava sob o lustre, frio e sólido em minha mão, e eu esperei pelo peso da escolha de Marcos. A voz de Marcos Queiroz soou como uma pedra caindo em água parada. Caio Rocha, eu conheço você. A multidão se afastou mais, seus olhos alternando entre ele e eu, esperando para ver para que lado a correnteza iria puxar. Marcos não hesitou. Ele se aproximou, cada passo medido, sua presença firme e inabalável. Nós nos conhecemos em Nova York no ano passado. Ele disse, seu tom nítido, mas caloroso. Na cúpula de sustentabilidade. Lembro-me do seu trabalho. Aquelas jaquetas de fibra reciclada que você apresentou. Inovadoras, impressionantes. Você construiu algo que vale a pena reconhecer. Suas palavras caíram no centro da sala como uma âncora. O que eu havia insinuado, o que eu havia afirmado, ele confirmou. O CEO do ateliê Estrela do Norte não era uma sombra. Ele estava bem ali. O celular de Rodrigo vibrou violentamente em sua mão e seu rosto empalideceu ao atender.
Sua voz se elevou, apesar de si mesmo. O que você quer dizer com "já foi retirado do sistema"? A cor sumiu ainda mais de seu rosto. Ele se virou para mim, a fúria rompendo sua fachada polida. Você não pode fazer isso! Ele gritou, sua voz falhando no microfone próximo. O sistema estalou, amplificando seu pânico pela sala de vidro. As cabeças se viraram bruscamente, os convidados ofegando ao perceberem que seu desespero não era uma atuação atual. Verônica interveio como uma tempestade, tentando varrer os destroços. Ela deu um passo à frente, sua risada aguda, frágil. Meu irmão está exagerando, disse ela rapidamente, seu sorriso se contraindo nos cantos. Isso é apenas um mal-entendido. Somos família. Certamente todos vocês sabem como a família é. Bagunçada, complicada, mas sempre unida. Ela colocou a mão no meu braço, suas unhas cravando um mofo suficiente para doer. Caio, não vamos piorar as coisas. Eu a afastei e encarei a multidão. Minha voz calma, clara. Família não bane um dos seus para um canto, para que outra pessoa possa brilhar mais. Família não corta o filho das apresentações, das fotos, de suas vidas. Isso não é família. É política vestida de amor. Uma ondulação passou pela sala. Uma mulher perto da frente sussurrou alto o suficiente para os outros ouvirem. Ele é o CEO da Estrela do Norte. Comprei uma de suas peças na semana passada. Outro convidado acrescentou. Eu li sobre a linha dele na folha. Murmúrios se espalharam. Aplausos suaves, crescendo, como as primeiras gotas de chuva antes de uma tempestade. Eu não precisei exigir reconhecimento. Eles estavam me dando por conta própria. A voz do meu pai trovejou em uma última tentativa de segurar a fachada em colapso. Isso é um assunto particular, ele bradou, o rosto vermelho. Mas minha mãe, que passou décadas cuidando da imagem dos Rocha, agarrou sua manga com pânico visível. Seus olhos percorreram o salão, captando os olhares de desaprovação de pessoas que sempre a respeitaram. Ela puxou seu braço, sussurrando urgentemente. Jorge, pare! Eles estão olhando. Pela primeira vez, sua postura perfeita vacilou. Pela primeira vez, eles pareceram assustados. A imagem da família Rocha impecável, o modelo da sociedade paulistana, se fragmentou diante das mesmas pessoas que eles buscavam impressionar. Eu não saí do palco, nem me retirei da multidão. Em vez disso, dei um passo para trás lentamente até estar novamente ao lado da montanha de presentes brilhantes. Sentei-me na cadeira solitária, onde eles me haviam colocado, minhas costas retas, meus olhos firmes em Verônica e Rodrigo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que aplausos. Foi um acerto de contas. Deixei minhas palavras pairarem no ar, silenciosas, mas cortantes. Vocês me colocaram aqui, e daqui eu desmontei tudo o que vocês construíram. Uma onda de aplausos rompeu, hesitante, depois mais forte. As pessoas aplaudiam, não apenas para mim, mas contra a ilusão em que minha família viveu por anos. Pude ver a mandíbula de Verônica se contraindo, seu peito subindo de fúria enquanto ela articulava do outro lado da sala. Isso não acabou. Seus olhos queimavam como brasas, prometendo retaliação. E eu me recostei na cadeira, impassível. Eu sabia que ela estava falando sério. 3 noites depois, eu estava sentado sob a luz fraca de um pequeno café na Vila Madalena. O ar estava denso, com o cheiro de grãos de café torrados e um leve xarope de baunilha. O zumbido baixo da conversa de algumas mesas, espalhadas, preenchendo o silêncio. Sentei-me no canto, minhas mãos envolvendo uma caneca de cerâmica lascada, esperando. O sino acima da porta tocou e Verônica entrou. Ela parecia diferente agora. A confiança impecável, os vestidos brilhantes, haviam sumido. Ela usava um casaco escuro, seus olhos inquietos enquanto examinavam o café. Ela me viu e se aproximou,
Seus passos rápidos demais, ensaiados demais. Ela deslizou para o assento, à minha frente. Seu perfume fraco, sob o cheiro mais forte de café. Sua voz era suave, sua expressão cuidadosamente arranjada. Caio, ela começou. A outra noite foi longe demais. Eu não deveria ter dito o que disse. Eu estava errada. Ela estendeu a mão sobre a mesa, como se tentasse preencher uma lacuna. Eu a observei com atenção. Seus olhos não estavam em mim. Eles se voltavam para a entrada, a cada poucos segundos. Suas pupilas se contraindo cada vez que o sino tocava. Recostei-me, minha voz uniforme. Errada por me humilhar na frente de estranhos, ou errada por pensar que sairia impune. Seu sorriso vacilou. Se você retirar o cancelamento, o Grupo Almeida pode se estabilizar. Podemos fingir que isso nunca aconteceu. A família vai parar de te tratar como tratou. Podemos seguir em frente, Caio. Não se arruíne só para nos machucar. Bebi meu café, deixando o silêncio se esticar. Então eu disse: você está me pedindo para vender minha integridade pelo conforto de pessoas que nunca me deram respeito. Você percebe o quão absurdo isso soa? O sino tocou novamente. Eu não precisei me virar para saber quem era. Uma sombra passou por nossa mesa quando Rodrigo Almeida entrou. Ele se moveu casualmente, mas sua mão segurava o celular. A luz vermelha do aplicativo de gravação brilhava. Ele escolheu um assento logo atrás de Verônica, posicionando-se para que o microfone apontasse para nós. Vi seu reflexo na vidraça. Meu estômago se enrijeceu. Eles não vieram para se reconciliar. Eles vieram para me armar uma cilada, para coletar minhas palavras, torcê-las, usá-las contra mim. Quase ri de quão transparente era. Coloquei minha caneca na mesa e me inclinei para a frente. Tudo bem, disse eu, suavemente. Vamos ver o que vocês têm em mente. Deixei minha voz soar o suficiente, permitindo que a gravação a captasse. Então, debaixo da mesa, tirei meu próprio celular do bolso e toquei no botão de gravação. Se eles queriam provas, eles as teriam. Só não do tipo que esperavam. Os olhos de Verônica brilharam levemente, confundindo minha cooperação com rendição. Ela baixou a voz, falando com cuidado, como se plantasse as palavras exatas que queria capturar. Caio, pense nisso. Se você não reverter o que fez, vai se arrepender. Mas se nos ajudar, se ficar com sua família, terá proteção. Respeito. Todos pareceremos mais fortes. Inclinei a cabeça, dando-lhe um leve sorriso. Respeito comprado, com chantagem, não é respeito. São correntes, e eu já quebrei as minhas. Seus lábios se contraíram, a máscara escorregando. Ela percebeu que eu não estava lhe dando as frases de efeito que ela queria. Ela se inclinou mais, sussurrando com uma aspereza que não conseguia disfarçar. Você vai se arrepender disso. Vai se arrepender de se voltar contra nós. Toquei na tela do meu celular, salvando a voz da gravação, e o guardei de volta no bolso. Meus olhos se encontraram com os dela, meu tom calmo, firme. Família que não me quer não é família. E família que tenta me usar não vale a pena manter. A luz do café piscou acima de nós, a lâmpada amarela tremendo. Por um breve segundo, o reflexo em seus olhos era de aço frio. Ela se recostou, sua expressão endurecendo. Isso não acabou, disse ela, suavemente. Levantei-me, jogando algumas notas na mesa, minha voz baixa, mas final. Para mim, já acabou. O sino tocou novamente enquanto eu saía para a noite, deixando-a com Rodrigo, na luz fraca do café, seus planos se desfazendo antes mesmo de começarem. O Jockey Club de São Paulo era um lugar que eu evitava há anos, uma fortaleza de gramados bem cuidados e risadas vazias, onde meus pais nunca perdiam a chance de exibir Verônica como prova de seu valor. Naquela noite, fui convidado por um investidor que eu respeitava.
um homem que admirava o crescimento da Estrela do Norte e queria discutir oportunidades. Eu não sabia, até chegar, que Verônica e meus pais estariam lá. O cheiro de charutos flutuava pelo pátio, misturando-se com o cheiro de cloro da piscina, iluminada em azuis cintilantes. Homens com paletós de linho e mulheres com brincos de diamante tilintavam taças, enquanto garçons passavam com bandejas de champanhe. Eu estava perto do bar quando o microfone estalou. Meu pai subiu no pequeno palco, perto da piscina. Seus ombros eretos, sua expressão severa. Minha mãe o seguiu, suas pérolas brilhando sob os holofotes. A família Rocha sempre valorizou a discrição e o respeito, anunciou meu pai, sua voz ressoando. Infelizmente, nosso filho Caio trouxe perturbação e espetáculo desnecessários ao nosso nome. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Esta noite, queremos deixar claro que suas ações são apenas suas. Elas não nos representam. A intenção era me renegar publicamente, arrancar minha conexão com eles na frente das pessoas mais influentes de São Paulo. Vi acenos de aprovação entre alguns, sobrancelhas arqueadas de dúvida entre outros. Alguns pares de olhos se voltaram para mim com pena, como se eu fosse uma criança rebelde que finalmente fora posta de lado. Eu não deixei o momento se prolongar. Avancei calmamente, meus passos firmes, e peguei o microfone da mão do meu pai. Se meus pais querem me deserdar na frente de todos vocês, que o façam, mas não vou renegar o trabalho que construí. Coloquei uma pasta na mesa, ao lado das taças de champanhe, e tirei várias amostras de tecido, protótipos da próxima linha da Estrela do Norte. Espalhei-as para que a multidão pudesse ver. Isso é meu, não deles. A Estrela do Norte é minha. Cada ponto, cada costura. O clima mudou. Um murmúrio percorreu o público. E então, do fundo da multidão, Marcos Queiroz deu um passo à frente. Seu timing foi exato. Sua voz carregava autoridade. Eu conheço essa marca, disse ele, olhando para mim. Ateliê Estrela do Norte é o nome que estará desfilando na São Paulo Fashion Week na próxima temporada. Os convidados explodiram em surpresa, sussurros se transformando em excitação. Meus pais congelaram. Era uma notícia que eles não esperavam. E agora era entregue na frente das mesmas pessoas que eles buscavam impressionar. Verônica, vendo o controle escapar, agiu rapidamente. Ela pegou seu celular e, com um floreio, tocou uma gravação. Minha voz ecoou pelos alto-falantes, cortada e editada. Tudo bem. Vamos ver o que vocês têm em mente. Seus olhos brilharam enquanto ela se virava para a micha multidão. Estão ouvindo. Ele estava negociando. Ele estava pronto para ceder. Ele não é quem diz ser. Mas eu havia antecipado isso. Peguei meu próprio celular e apertei um botão. Minha gravação tocou, a conversa completa no café, as manipulações cuidadosas de Verônica, a entrada de Rodrigo com o aplicativo de gravação, suas ameaças veladas. As palavras soaram pelo ar, claras e inegáveis. Respeito comprado com chantagem não é respeito. São correntes. E eu já quebrei as minhas. O silêncio que se seguiu foi pesado, depois lentamente quebrado por palmas. Algumas mãos primeiro, depois mais, até que o som rolou pelo clube como uma onda. Meus pais estavam pálidos e atordoados. A máscara de Verônica se partiu em fúria, seus nós dos dedos brancos enquanto ela segurava o celular. Rodrigo afundou na cadeira, derrotado. Devolvi o microfone ao suporte e saí da plataforma. A água da piscina ondulava sob as luzes, lançando reflexos fraturados nos rostos daqueles que um dia me descartaram. Pela primeira vez, a maré havia virado. Mas eu conhecia minha família muito bem. Isso não era o fim.
Eles não me deixariam ir sem um golpe final. 2 meses depois, as luzes de São Paulo brilhavam como 1000 olhos inquietos, enquanto a seleção Estrela do Norte se preparava para sua noite mais importante. Os bastidores da São Paulo Fashion Week eram um caos. Modelos vestindo jaquetas sob medida, assistentes ajustando bainhas e costuras, fotógrafos tirando fotos dos tecidos sob lâmpadas brancas brilhantes. Meu coração batia com o peso do que aquela noite significava. Não era apenas um desfile de moda. Era um campo de provas, um campo de batalha, e o futuro da Estrela do Norte dependia dele. Minutos antes do início do desfile, uma das minhas gerentes de palco entrou correndo, o rosto tenso. Alguém ligou para o local e cancelou o contrato de iluminação. Disse que era da Estrela do Norte. Quase perdemos a estrutura. Acho que foi deliberado. Eu não precisei que ela dissesse quem. Eu já sabia. Verônica e Rodrigo tentaram apagar as luzes. Reuni minha equipe, seus olhos arregalados de preocupação. Escutem, eu disse, firmemente. Se as luzes se apagarem, desfilaremos no escuro. Se o som cortar, desfilaremos em silêncio. Nada nos para esta noite. Nada. Mas não se enganem, essas luzes vão brilhar para nós. Afastei-me para ligar para Marcos, explicando o que aconteceu. Ele prometeu intervir e, em minutos, vi os técnicos assentindo, ajustando os controles. As luzes se manteriam. Quando a cortina subiu, o palco foi inundado de brilho. A primeira modelo saiu, vestindo uma jaqueta costurada com fibras recicladas de plástico do oceano. O design nítido e desafiador. Os aplausos começaram instantaneamente. Depois cresceram a cada modelo que se seguia. Meu peito se apertou, não de medo desta vez, mas com algo próximo à vindicação. No final, subi ao palco. O público se aquietou, os flashes das câmeras disparando. A Estrela do Norte, eu disse ao microfone, nasceu para aqueles que se recusam a desaparecer. Por muito tempo, fui tratado como se devesse sumir. Mas não esta noite. Antes que eu pudesse continuar, uma voz cortou a multidão. A de Verônica. Ela se levantou na plateia, seu vestido um flash carmesim sob as luzes do palco. Você traiu sua família! Ela gritou, sua voz estridente. Você não é nada sem nós. A sala se encheu de murmúrios. As câmeras se viraram para ela, as lentes capturando não sua acusação, mas seu desespero. Deixei o silêncio pairar, então falei firmemente ao microfone. Família não se define por sangue. Define-se por quem aparece quando as luzes quase se apagam. Minha equipe apareceu. Meu trabalho apareceu. Isso é família. Os aplausos trovejaram. As luzes brilharam mais forte, refletindo na passarela espelhada, até que a sala parecia ser feita de fogo e vidro. O público se levantou, aplaudindo, torcendo, sua energia rugindo pelo salão. O rosto de Verônica se contorceu, percebendo que os holofotes que ela tanto desejava se voltaram contra ela. A segurança agiu rapidamente, escoltando-a. Rodrigo e meus pais para fora por um corredor lateral. Enquanto as câmeras filmavam, terminei com a frase que carreguei no peito desde o início. A Estrela do Norte é para aqueles que se recusam a desaparecer. As palavras ecoaram enquanto os aplausos cresciam, preenchendo cada centímetro do local. Dei um passo para trás enquanto a saudação final me envolvia. As modelos alinhadas ao meu lado, a marca que eu construí brilhando sob as luzes que ninguém conseguiu apagar. E enquanto o som dos aplausos abalava o salão, eu sabia que o equilíbrio finalmente havia mudado. Eu havia vencido aquela noite. Mas um acerto de contas final ainda me esperava. Porque pessoas como Verônica, pessoas como meus pais, não desaparecem,
silenciosamente. Era segunda-feira de manhã, quando a voz da recepcionista cortou o zumbido silencioso do escritório. O senhor e a senhora Rocha, junto com a Verônica, estão esperando no saguão. Eu não vacilei. Decidi que eles entrariam na sala de reuniões com paredes de vidro, não no meu escritório particular. Eu queria cada gesto visível, cada olhar transparente. Quando eles chegaram, a tensão adensou o ar. Verônica usava roupas escuras, os olhos se movendo nervosamente. Rodrigo a seguia, ombros tensos, mãos inquietas. Meus pais se moviam rigidamente, rostos definidos com autoridade controlada. Meu pai falou primeiro. Caio, precisamos proteger a reputação da família Rocha. Suas palavras eram calmas, mas pesadas de comando. Deslizei uma pasta grossa pela mesa, expondo cópias dos contratos que mostravam os eventos de caridade encenados de Verônica, financiados pelo Grupo Almeida. Seus olhos se arregalaram. Ela começou a falar, mas vacilou, confessando. Eu usei a caridade como fachada. O silêncio caiu. A mandíbula de Rodrigo se contraiu. Meu pai tentou justificar. Fizemos isso para preservar o nome da família. Encarei seu olhar, uniformemente. Esse nome está vazio há anos. A Estrela do Norte é minha, construída com minhas próprias mãos e suor, não com manipulação. Apertei o play na gravação do café. Cada palavra da conspiração de Verônica, a cumplicidade de Rodrigo, clara e inalterada, ecoou pela sala. Rodrigo deixou escapar. Se esse contrato for desfeito, minha empresa está arruinada. O reconhecimento cimentou o verdadeiro poder da Estrela do Norte. Recostei-me. A partir de hoje, não estou mais ligado a vocês. A Estrela do Norte avança, sem a sombra do passado. Apertei o botão da segurança. Em minutos, eles foram escoltados para fora. Verônica parou na porta, os dentes cerrados, a voz baixa. Você destruiu esta família. Encarei seu olhar. Não, eu apenas impedi que ela me destruísse. As paredes de vidro refletiam suas figuras em retirada. Cada contrato, cada gravação, cada costura mudou o equilíbrio irreversivelmente. 6 meses depois, eu estava no terraço da sede da Estrela do Norte. O horizonte de São Paulo se estendia diante de mim. Na mesa, novos contratos globais brilhavam. A Estrela do Norte se expandindo para o varejo europeu. As vozes da minha equipe flutuavam do andar de baixo, cheias de energia e criatividade. Eu não precisava da validação da família. O reconhecimento deles nunca importou. Rolei as notícias silenciosamente. O varejo Almeida estava em crise. Verônica, ausente de eventos públicos. Meus pais, se retirando das funções sociais. Um amigo confirmou. A fachada estava desmoronando. Lembrei-me das vezes em que fui invisível, relegado a cantos, ignorado em festas. Comparei essas memórias com a São Paulo Fashion Week, onde as luzes agora destacavam minhas conquistas, não expunham falhas. Do meu bolso, tirei o prendedor de gravata de prata do meu avô, colocando-o deliberadamente sobre a mesa. Eu me mantive intacto. Sussurrei. O vidro refletia uma figura não mais sombria, mas resoluta e visível. Percebi que não precisava da mesa principal deles, nem da mesa lateral. Eu havia construído a minha própria, e o mundo se juntou a mim. Olhei para o pôr do sol através das paredes de vidro, sentindo-me leve, livre. Murmurei. A Estrela do Norte é para aqueles que se recusam a desaparecer. Eu sou um deles. Meu reflexo era claro, firme, inegável. A vitória não estava na queda deles, mas em reivindicar meu valor nos meus próprios termos.